Os 10 atiradores de elite mais letais da história. Um atirador de elite, franco-atirador ou sniper como é o mais conhecido, é um combatente que deve se especializar em diversas técnicas de combate e sobrevivência, e acima de tudo dominar seu próprio emocional, para poder eliminar alvos específicos ou o maior número de inimigos, sem ser visto. Nessa vídeo você conhecerá os 10 mais letais snipers da história. 10. Carlos Hitchcock. Carlos Hitchcock foi um atirador dos Estados Unidos que lutou na Guerra do Vietnã e teve 93 baixas confirmadas durante seu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais. Geralmente utilizava o rifle Winchester modelo 70 calibre .30 Springfield. Conhecido por seus disparos diferenciados, um dos mais famosos foi quando ele acertou um sniper do Vietcong a uma distância de 457 metros, e o mais impressionante é que disparou atravessou a mira do sniper vietnamita e o atingiu no seu olho, provocando uma morte instantânea. Outra façanha dele foi ter eliminado a atiradora e torturadora do Vietcong conhecida como Apache. Por seus feitos, o Vietnã do Norte colocou sua cabeça prêmio por $30 mil, mas mesmo assim nenhum soldado norte-vietnamita ou Vietcong conseguiu eliminá-lo. Em 1975 Carlos saiu do Corpo de Fuzileiros Navais, mas continuou auxiliando as Forças Armadas Americanas dando treinamento a novos atiradores de elite. Até hoje ele é considerado o sniper mais letal do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O sargento Hitchcock morreu em 22 de fevereiro de 1999 em sua casa no estado da Virgínia. 9. Juba. Juba foi um atirador de elite da resistência iraquiana contra a ocupação dos Estados Unidos naquele país. Pelo que se sabe, ele eliminou 143 militares americanos durante a guerra. Seu nome real é desconhecido e Juba é apenas um apelido dado a ele pelas forças de ocupação. Esse atirador tinha o hábito de filmar seus tiros contra os soldados americanos. Vídeos espalhados pela internet e vendidos em DVD pelo Iraque. Juba usava fuzil soviético Dragunov. Ele era um verdadeiro pesadelo para os militares norte-americanos e uma lenda para a resistência iraquiana. O paradeiro desse atirador é desconhecido. E seu último filme mostrando os soldados americanos sendo abatidos foi lançado em 2008. 8. Chris Kyle. Chris Kyle foi o sniper do SEAL Elite da Marinha dos Estados Unidos. É considerado o atirador de elite mais letal da história dos Estados Unidos, por ter feito 160 eliminações confirmadas durante a Guerra do Iraque, conhecido pelas Forças Armadas Americanas como uma lenda. Chris chegou a ter sua cabeça prêmio por $80 mil durante a guerra. Possuía uma disciplina e incrível precisão fez com que ele fosse condecorado diversas vezes, incluindo uma estrela de prata e 4 de bronze. Em 2 de fevereiro de 2013, Chris foi assassinado em um estande de tiro por um veterano de guerra com problemas mentais. O assassino iraquiano foi condenado à prisão perpétua. Chris escreveu uma autobiografia chamada de Sniper Americano, que virou filme em 2014. 7. Vassili Zaitsev. Zaitsev é considerado um dos maiores snipers soviéticos da Segunda Guerra Mundial, que segundo registros da União Soviética eliminou mais de 242 militares alemães. Zaitsev era neto de caçador e aprendeu a atirar ainda criança. Toda sua luta se deu em Stalingrado, cidade que estava tomada pelo exército nazista. Depois de Zaitsev já ter feito mais de 100 baixas contra os alemães e de já ter virado uma lenda, aconteceu um evento muito conhecido na carreira desse atirador.
A sua lendária batalha contra o sniper alemão Erwin Koenig, que teria sido enviado somente para matá-lo Zaitsev. Esse combate é mostrado no filme Círculo de Fogo de 2001. Muitos afirmam que esse atirador alemão nunca existiu, e que essa história foi criada pela propaganda soviética no intuito de aumentar a moral do seu exército. Fato é que Zaitsev existiu e foi um dos atiradores de elite mais letais da história. Zaitsev faleceu em 15 de dezembro de 1991, aos 76 anos de idade na Ucrânia. 6. Anatoly Chekhov. Chekhov foi um sniper soviético que combateu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. E segundo o que se sabe, eliminou 256 soldados alemães. Por algumas de suas características, muitos consideram esse atirador como o melhor de Stalingrado, acima até mesmo de Vassily Zaitsev. Esse atirador de elite tinha apenas 19 anos de idade quando foi para Stalingrado. E não só era extremamente preciso, como também muito inteligente, chegando a fabricar os seus próprios silenciadores durante a guerra. Anatoly recebeu o título de Herói da União Soviética, maior título que poderia ser alcançado. Em 1943, Anatoly foi gravemente ferido por uma explosão, perdendo ambas as pernas. Com isso, sua carreira militar se encerrou. Depois disso, ele trabalhou em uma fábrica eletromecânica e veio a falecer em 1967. 5. Lyudmila Pavlichenko. A atiradora ucraniana é uma outra lenda da Segunda Guerra Mundial. Essa mulher era conhecida por ter eliminado 309 soldados alemães, dos quais 36 eram atiradores de elite. Desde a infância, Lyudmila praticava o tiro esportivo e ganhou diversos torneios. Em 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, Stalin convocou todo o povo soviético para o combate. Isso incluía mulheres. Lyudmila foi voluntária e se tornou uma das 2.000 atiradoras de elite do sexo feminino no Exército Vermelho, tendo sido a mais letal de todas. Em junho de 1942, Lyudmila foi atingida por um morteiro e foi retirada da batalha até sua recuperação. Promovida a major, nunca mais voltou ao combate, mas se tornou instrutora e ensinou vários atiradores soviéticos até a guerra terminar. Seu rifle favorito era o semiautomático SVT-40. Lyudmila morreu em 10 de outubro de 1974, aos 58 anos de idade. Francis Pegamagabo, que foi simplesmente o atirador de elite mais letal da Primeira Guerra Mundial. Francis serviu o exército canadense e serviu na Bélgica e na França. Durante sua carreira, Francis eliminou 378 alemães em combate, o que lhe rendeu diversas condecorações e o tornou uma lenda. Depois da guerra, Francis usou sua reputação para lutar pelos direitos dos povos indígenas do Canadá, já que ele também era um nativo. Em 1943 se tornou o líder supremo do governo independente dos nativos. E morreu em 5 de agosto de 1952. Mas seus feitos ficaram marcados para sempre. Atirador com o tiro letal com maior distância recorde. O atirador de elite Rob Furlong, canadense, lutou na Guerra do Afeganistão em 2002. E conseguiu eliminar um terrorista a uma distância de 2.430 metros. 7 anos depois, seu recorde foi superado por um atirador inglês chamado Craig Harrison, que eliminou um terrorista também no Afeganistão a uma distância de 2.475 metros. Em 2017, esse recorde foi superado por um militar canadense que combatia no Iraque. O militar que fez esse, que é o disparo letal com maior alcance da história, é desconhecido. Provavelmente porque ainda deve estar em serviço ativo,
Utilizando um fuzil Kimilan TAC-50 calibre .50, ele eliminou inimigos do Estado Islâmico a uma distância de 3.540 metros. Esse militar das Forças Especiais do Canadá entra na terceira posição dessa lista. Não pela quantidade de abates, mas pelo disparo com a maior distância já confirmada. 2. Ivan Sidorenko. O atirador soviético fez 500 eliminações confirmadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ivan foi ao combate contra o exército alemão em 1942 e no início era membro de uma unidade de morteiros. Mas rapidamente mostrou que sua habilidade principal era o tiro de precisão. Além de eliminar inimigos, ele também destruiu vários veículos alemães utilizando munição incendiárias. Ao verem seus feitos, seus superiores deram ordens de que ele ensinasse suas táticas a outros atiradores soviéticos. Ivan ensinou mais de 250 militares das diferentes técnicas necessárias para ser um franco-atirador. Em 1944 ele foi condecorado com o título de Herói da União Soviética e ao final da guerra já havia chegado à patente de major. Ele faleceu em 19 de fevereiro de 1994, aos 74 anos de idade. Simuaya, conhecido como a Morte Branca, foi sem dúvida nenhuma o atirador mais letal de todos os tempos. A primeira experiência militar dele foi quando serviu ao exército da Finlândia em 1925. Em 1939, quando a União Soviética invadiu a Finlândia, na chamada Guerra de Inverno, ele foi chamado ao combate. Trabalhando em temperaturas que chegavam a 40 graus negativos e usando uma camuflagem totalmente branca, Simuaya eliminou sozinho um total de 505 soldados soviéticos, havendo muitas fontes que afirmam que foram mais de 700 eliminações. Tudo isso em cerca de 100 dias de combate. O mais impressionante desse atirador de elite é que ele não utilizava uma mira telescópica, ele utilizava a mira de ferro comum de seu rifle Mosin Nagant. Ele fazia isso para evitar que a luz do sol refletisse na lente da luneta e entregasse sua posição. Em 6 de março de 1940 foi atingido por um tiro na sua mandíbula, mas segundo relatos ele ainda conseguiu pegar o seu rifle e eliminar o atirador inimigo antes de cair desacordado no chão. Depois da guerra, Simuaya foi promovido de cabo a primeiro-tenente e depois de deixar o exército foi trabalhar como caçador. Simuaya faleceu em abril de 2002, aos seus 97 anos de idade.